Um conto de um menino que foi perseguido por uma figura estranha, uma mulher de branco com cabelos longos? Essa é a lenda urbana do Pontianak. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, lendas urbanas e mistérios que aconteceram em países da Ásia quando tomamos um café, está frio, seria a temperatura perfeita para tomar um café normal e continuo tomando um café gelado. Sou muito fiel ao ice americano. Por favor, vejam a playlist do Lungo e Lendas depois de assistir esse vídeo. Nós temos vários outros casos de lendas urbanas diferentões e esquisitos. Eu espero que vocês gostem. Como sempre, a gente vai começar esse caso do Lungo e Lendas contando uma historinha de terror para vocês estarem ambientados com essa lenda. E parte do meu roteiro se baseou como inspiração em alguns dos podcasts do Ghost Maps, que vão estar aqui na descrição, e parte também foi obra da escritora interior que tem dentro de mim para dar uma maior dramaticidade para a história. Vamos lá. Hoje eu vou contar a história de um menino chamado Jimmy, de 15 anos, que morava em Singapura. Jimmy era um menino normal, como qualquer outro, ele era um adolescente, então ele ainda morava com seus pais e também frequentava a escola. Todos os momentos que ele podia, ele estava com seus amigos. Ele era absolutamente apaixonado por música, então ele acabou formando uma banda amadora com seus colegas de escola e eles sempre tentavam praticar um pouco ali, ensaiar com a banda nos finais de semana. E o Jimmy era o guitarrista. Em uma fatídica noite de sábado, um amiguinho que era o baterista da banda do Jimmy chamou o Jimmy para ir até a sua casa para ensaiar. E como ele já tinha ido na casa desse amigo várias vezes antes, a sua mãe não viu nenhum problema e deixou que o menino fosse. Chegando lá, o Jimmy passou a noite inteira ensaiando lá com seus amigos, conversando, se divertindo, que nem um adolescente normal. Só que o único problema é que ele estava se divertindo tanto na casa desse amigo que ele esqueceu o celular dele dentro da mochila. E ele não checou as suas mensagens e ligações desde o momento que ele chegou. Eles perderam a hora e já estava de madrugada. Praticamente todos os amigos dos meninos lá já tinham ido embora. E só ficou o dono da casa e o Jimmy, porque os dois eram super próximos e ficaram lá depois do ensaio para ficar conversando mais um pouco. Durante todo esse tempo, a mãe do Jimmy estava super preocupada, porque não era de costume que o Jimmy voltasse para casa tão tarde. Então ela começou a mandar mensagens, ligar, só que o menino não estava atendendo. Então ela começou a ficar bem preocupada. Felizmente, pouco tempo depois, o Jimmy lembrou que ele ainda não tinha visto o celular dele. E aí, ele se deparou com várias ligações perdidas da sua mãe. Quando ele retornou a ligação, a sua mãe estava muito brava, gritando com ele pelo telefone e pediu para que o menino voltasse para casa naquele mesmo instante. O Jimmy saiu correndo, ele catou todas as suas coisas que estavam espalhadas pela casa, colocou dentro da mochila e saiu para tentar pegar um táxi. Só que como estava bem tarde da noite, ele estava com bastante dificuldade de encontrar algum carro vago. Então ele passou longos minutos sentado na calçada do estacionamento ali do condomínio do amigo dele, tentando chamar um táxi sem nenhum sucesso. Enquanto ele estava ali parado, tentando ligar para um táxi, ele começou a ouvir um barulho estranho. Um miado que parecia ser de um gato. E ele estava super forte, como se estivesse do lado do Jimmy. Nesse momento, o Jimmy olhou ao redor pensando que se tratava de um gato que podia estar ferido ou estar com fome, abandonado. Só que ele não viu nada. Apesar do miado estar extremamente forte. Deve estar vindo daquele carro vermelho bem ali, pensou o Jimmy. Naquela hora tinha vários carros ali no estacionamento, afinal de contas era de madrugada, todo mundo já tinha chegado em casa. Só que, como era um estacionamento bem grande, coletivo de vários prédios do condomínio, ainda tinham grandes espaços entre as vagas. E o Jimmy pôde ver um carro vermelho que estava lá no cantinho do estacionamento, do lado da mata, e ele acreditava que os miados estavam vindo de lá, talvez um gatinho que estivesse ali nas árvores ao redor. Enquanto o táxi não chegava, o Jimmy resolveu ir atrás desse som e ele começou a caminhar em direção ao carro vermelho que estava no canto do estacionamento. E o mais estranho é que conforme o Jimmy ia chegando cada vez mais perto, o miado ficava mais baixo. Muito estranho, pensou ele. Na verdade, a cada passo que o Jimmy dava, o som ficava mais distorcido, não parecia mais um miado de gato, mas sim o choro de uma criança pequena.
O coração do Jimmy começou a disparar. Ele pensou, o que uma criança pequena vai estar fazendo no estacionamento a essa hora? E ele pensou, será que alguém esqueceu uma criança dentro do carro, ela está em perigo, etc. E aí ele foi correndo assim em direção ao carro que estava ali naquele canto e começou a sentir um cheiro meio floral. Quando ele chegou no carro, ele encostou o rosto ali nos vidros para ver se tinha alguma coisa dentro, uma criança, um gato, só que ele não viu nada, mas os instintos internos ali do Jimmy diziam que ele estava sendo observado. Ele olhou para cima, para os prédios do condomínio e ele viu que quase todas as luzes estavam desligadas, afinal de contas era madrugada, todo mundo estava dormindo ou fora de casa, só que ele viu um cachorrinho que estava na varanda do primeiro andar chorando. Esse apartamento ficava na ponta do prédio, bem em cima do carro vermelho onde ele estava. Só que esse cachorrinho não era o responsável pela sensação de ele estar sendo observado, porque o cachorrinho, na verdade, estava olhando para o horizonte em direção à mata. E quando ele olhou na direção para onde o cachorrinho estava olhando, por entre as janelas do carro, ele viu uma figura estranha escondida por entre as árvores. Será que era uma mulher vestida com um vestido branco longo? Um arrepio correu na espinha do Jimmy, ele sabia que tinha alguma coisa errada, alguma coisa não estava certa, com certeza, só que naquele mesmo instante o táxi dele chegou, salvo pelo táxi. E quando ele olhou novamente naquela direção, a figura oculta tinha desaparecido. Que não era tão oculta, ela se ocultou agora. E durante todo o seu caminho para casa, ele ficou pensando no que ele tinha visto, se era algum tipo de alucinação, porque ele estava com sono, será que ele imaginou tudo isso? Será que era, sei lá, um lençol que saiu voando? Ele não sabia dizer. Assim que ele chegou em casa, ele já não tinha nem mais cabeça para ficar lembrando do que aconteceu, porque a mãe dele, assim que ele pisou na sala de estar, começou a gritar com ele, brigou muito, falando como é que você não vê o seu celular, tá de noite, você não é um adulto, tem a responsabilidade, coisas de mãe. Logo depois disso, ele foi direto pro seu quarto tentar descansar um pouco e nesse momento ele já não lembrava mais dessa figura estranha que ele viu na mata, ele achava que era a imaginação dele, mas também ele estava com a mente ocupada com a briga que ele teve com a mãe. Então ele se deitou na sua cama, só que essa sensação não durou muito, porque ele lembrou da figura oculta. Quando ele já estava com os olhos fechados tentando dormir, ele começou a ouvir um barulho bem baixinho, como se fossem unhas arranhando alguma superfície, talvez uma porta, uma parede. Era bem sutil no começo, ele pensou que poderia ser, sei lá, o bichinho de algum dos vizinhos dele, sabe aquele barulho de cachorro quando ele quer entrar na porta, esse tipo de coisa? É isso que ele estava ouvindo. Só que logo ele ouviu outro barulho que lhe deu um déjà vu muito estranho, que é aquele som de um gato miando ou de uma criança chorando. Só que o som estava mais alto do que nunca dessa vez e ele começou a ficar muito assustado, porque ele pensou, nenhum dos meus vizinhos aqui de porta tem crianças, de onde está vindo esse som? Ele ficou com muito medo, não conseguia dormir, então ele decidiu ligar a TV para, se distrair um pouco. Ele passou algumas horas assistindo alguns programas de TV e quando ele finalmente teve sono, decidiu desligar e cair no sono. Tava com sono, caiu no sono, decidiu dormir. Só que no momento em que ele desliga a sua tela, ele vê ali no reflexo da TV a figura novamente refletida na tela escura da TV. Do jeito que a televisão dele estava posicionada no quarto, do canto da tela direita, ele podia ver a sua janela. E em cima da árvore, que ficava logo atrás ali dele, na janela, ele pôde ver a figura de uma mulher adulta vestindo um vestido branco, longo e cabelos lisos, pretos, um típico fantasma como a gente vê em filmes de terror. E nesse momento o Jimmy pôde ver todos os detalhes dessa figura enquanto ele ficava paralisado de medo. Era uma bela mulher com uma pele estranhamente branca, quase esverdeada. Ela tinha olhos vermelhos, cabelos extremamente longos e escorridos, e ela sorria de volta pro Jimmy. Ela estava olhando diretamente nos olhos dele através do reflexo, com um sorriso, com os dentes pontiagudos. E quando ele finalmente conseguiu se mexer, ele saiu correndo até a sua sala de estar, onde ele ficou sem dormir até amanhecer.
No dia seguinte, o Jimmy teve muita sorte. Isso porque o pai dele tinha convidado um mestre de Feng Shui para dar uma olhada na casa, e essa parte é 100% tirada do podcast Ghost Maps, porque eu não entendo quase nada de Feng Shui, ok? Então eu peguei essa parte inteirinha porque eu fiquei com medo de errar sobre as práticas do Feng Shui. Se errou, é o Ghost Maps. O pai dele estava com muita dificuldade de manter a sua loja. Ele tinha uma loja, não estava vendendo muito, então ele chamou esse mestre de Feng Shui para dar uma rearranjada nos objetos de casa e para trazer energias boas para a família. Isso foi logo de manhã. O Jimmy estava super feliz com essa visita, porque ele pensou, e se depois ali da visita do mestre de Feng Shui eu não posso perguntar o que está acontecendo para ele? Enfim, conforme o mestre foi andando na casa, ele foi falando, muda esse sofá de lugar, essas cortinas aqui, afasta mais um pouco. Foi mudando alguns objetos da casa de lugar para melhorar a energia do ambiente. E aí, quando ele estava andando no corredor e passou na frente do quarto do Jimmy, o mestre parou, ficou olhando para dentro com uma cara séria. Passou alguns segundos assim, como se tivesse, sentindo alguma coisa. Aí ele falou para os pais do Jimmy, eu acho que vocês deveriam mudar alguns objetos aqui do quarto de lugar, alguns móveis, e também colocar uma figura religiosa em cima do ar-condicionado. Foi isso que os pais dele fizeram, e logo na noite seguinte o Jimmy já sentiu que a energia do lugar estava muito mais leve, ele já não estava mais com medo, e ele passou anos sem ver essa figura novamente. Até hoje ele não sabe se foi fruto da sua imaginação ou se foi realmente real. Mas a gente sabe aqui, tá? A gente sabe que era real. E era um Pontiac. Essa história ilustra uma figura mitológica, uma lenda que tem em vários países do Sudeste Asiático, que se chama Pontiac. Quer dizer, tem esse nome em malaio, né? Mas existe essa figura do Pontiac em vários países diferentes com nomes diferentes. Essa mesma lenda existe em países como Singapura, Malásia, Indonésia, em outros países também. Segundo a lenda, o Pontianak é um espírito vingativo de uma mulher que acabou falecendo antes de dar luz. Então era uma mulher grávida, importante dizer, é o espírito vingativo de uma mulher grávida. Em vários filmes de terror a gente vê essa imagem da mulher com o vestidão branco, o cabelo longo, escorrido e preto, que assombra os outros, né? E é especificamente sempre esse tipo de espírito. Não sei, as pessoas têm muito medo. E de forma parecida a outros espíritos, o Pontianak usa a sua beleza para atrair suas vítimas, que normalmente são homens ou pessoas, que ela considera fracas, e depois revela a sua natureza monstruosa. Segundo o Wikipedia, o Pontianak é frequentemente descrito como uma bela mulher com pele pálida, olhos vermelhos e cabelos longos negros. Também é um espírito sanguinário comparado a alguns vampiros, assim, que gosta de carne humana, principalmente de homens, e ela pode aparecer como um fantasma ou como um animal feroz. O Pontianak só aparece durante a lua cheia e ela sempre anuncia a sua presença no ambiente, às vezes com risos de mulheres ou com choros de bebês. E uma coisa que eu achei super interessante é que normalmente quando o som tá muito alto, quando, por exemplo, o Jimmy escutou ali o choro de bebê muito alto, é porque o Pontianak tá longe. Quando ele tá perto, o barulho fica muito mais baixo. Nossa, eu esqueci a palavra baixo. Os barulhos ficam muito mais baixos. Eu tentando ouvir os Pontianaks aqui, por favor. Eu gosto de barulho alto. Algumas fontes também dizem que quando você pode escutar cachorros uivando é porque o Pontianak tá perto, mas não tão perto. Se ele estiver super perto, é porque você escuta o cachorro chorando. Também parece que esse fantasma tem um cheiro, uma fragrância floral, porque ele gosta de um tipo de flor específica, que é a pluméria, que eu já vi várias vezes aqui no Brasil, porque é uma planta que tem aqui no Brasil. E também, isso aí, ela cheira a flores no começo, para atrair as suas vítimas, mas depois que ela se mostra ser um fantasma, ela tem cheiro de um cadáver em decomposição.
O Pontianak mata suas vítimas usando as suas unhas. Ela enfia umas unhas da Cardi B dentro da sua carne e enfia e arranca seus órgãos fora. Sim, perigosíssima. Ela deve ter um plano mensal ali na manicure. Alongamento de unhas super resistente. Deveria ter, tipo, uma propaganda. Caraca, ser publicitária é isso. É pensar numa propaganda usando Pontiac porque tem a unha resistente. Existem várias versões do Pontianak dependendo da região onde essa lenda é contada. Por exemplo, em algumas regiões mostra que de costas esse fantasma tem um buraco ali nas costas porque é onde o bebê foi retirado quando a mãe faleceu. Em outros lugares, o Pontianak se apresenta como pássaros. E existe, aparentemente, uma forma de derrotar o Pontianak, que é enfiando um prego no pescoço do Pontianak, porque nesse momento esse espírito vingativo vai assumir unicamente a sua forma de mulher bonita. E que, segundo a Wikipédia, o que faz que ela se transforme em uma bela mulher e uma boa esposa até que o prego seja removido. Mas a pergunta que não quer calar é: quem que vê um espírito vingativo e fala, poxa, vou enfiar um prego aqui e vamos nos casar? Com certeza tem alguém. Vários filmes foram feitos com a história do Pontianak, é tipo gigante em vários países do Sudeste Asiático. Eu vou deixar aqui uma lista de vários filmes que tá no Wikipédia. E se você achou essa lenda interessante, eu sugiro mais 2 lendas que aconteceram, eu acho que no Sudeste Asiático, eu já não lembro mais, porque eu tenho a memória de um peixe dourado, mas que é a lenda do Kratsui, que é o demônio da cabeça voadora, e também o Pokon, o zumbi asiático dos abraços. É um título muito interessante, como é que você não vai ver, não é mesmo? E lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite porque estão escutando barulhos estranhos de crianças chorando, provavelmente é o seu vizinho que também está acordado a noite inteira com o seu recém-nascido. Mas talvez seja... Qual é o nome dele? Mas talvez seja um Pontianak. E mantenham-se cafeinados.